com uma construção de uma tenda lá na antiguidade, repleta de ouro, prata, pedras preciosas, cortinas caras, pode nos ensinar sobre criação dos filhos, altruísmo, generosidade e amadurecimento. Assista até o final desse vídeo e você vai ficar sabendo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já vou pedindo para vocês curtirem, comentarem e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24 e 25 de Êxodo. No capítulo 24, Moisés novamente se ausenta da presença do povo de Israel. A primeira vez que ele se ausentou, ele foi lá buscar as primeiras tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele voltou com as tábuas, o povo estava fazendo a maior festa e estava adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou tão irritado que quebrou as primeiras tábuas. Agora no capítulo 24 ele vai precisar fazer a mesma coisa, ele vai se ausentar e dessa vez ele deixa como responsável Hur e Arão novamente, né? E aí ele pede para que se o povo tiver qualquer problema, procurar eles dois. E Moisés vai subir ao monte para pegar as segundas tábuas dos 10 mandamentos e ele vai junto com Josué, que era seu ajudante. Claro que Josué não ia chegar até a presença de Deus, né? Ele ia ficar ali pelo caminho, mas ele iria acompanhar para ajudar Moisés. E no final do capítulo 24, Moisés desapareceu na nuvem ao subir no monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites, ou seja, ele ficou todo esse tempo na presença de Deus. No capítulo 25, inicia, né, falando sobre as instruções que Deus deu a Moisés. E aqui Deus pede para que seja feito um santuário na terra. E esse santuário é cópia do santuário que já existe no céu. Se a gente for lá em Apocalipse, a gente vai ver que João, ele escreveu exatamente sobre isso, que ele viu o santuário no céu. Ou seja, o santuário terrestre, ele foi apenas, digamos assim, uma maquete do santuário que já existe no céu. E aí Deus pede para que Moisés, juntamente com o povo de Israel, faça esse santuário para que ele possa habitar no meio deles. Agora você imagina a responsabilidade que é fazer um santuário como esse, porque a palavra de Deus diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Jesus, ele foi preparar lugar, ele foi preparar casas pra gente. Então, se a gente não consegue imaginar como serão essas casas, você não consegue de forma nenhuma imaginar como que é esse santuário no céu. Mas Deus pediu elementos muito preciosos para que esse santuário terrestre ficasse o mais próximo possível do santuário do céu. Êxodo 25, do versículo 1 ao 8, que Deus faz a solicitação das ofertas. E ele diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata, cobre e azul, e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para éfode e para o peitoril, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui tem tantas coisas preciosas que acredito que muitos de nós nem sabemos ou nunca vimos nada disso. Tudo para que o santuário ele ficasse o mais perfeito que pudesse, né, para a época. Não só os elementos eles eram preciosos, mas imagina as pessoas que precisariam estar preparadas para fazer esse santuário, né? E pensa que esse pessoal tinha saído do Egito, não tinha escolas de arquitetura para que eles pudessem se preparar. Muitas das pessoas ali, Deus deu o dom para que elas aprendessem a fazer elementos belos, né? Fazer o santuário de uma forma até muito avançada para a época. Vocês já estão sabendo da novidade? A partir de junho vamos iniciar aqui no canal um curso de emagrecimento totalmente gratuito. Ah, Gleice, com qual interesse vocês vão fazer esse curso gratuito? Abençoar pessoas que necessitam adquirir um estilo de vida mais saudável. Então, se você quiser participar do nosso curso, vai na descrição e entra no link para participar do grupo do WhatsApp. Queremos contribuir para um mundo melhor com mais saúde. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte:
Deus, ele criou os céus e a terra, ele fez em 6 dias. Tudo que existe no mundo, Deus criou em 6 dias. E o santuário, né? Ele estalaria o dedo e o santuário estaria pronto. Deve ter dado muito mais trabalho para Deus dar todas essas orientações para Moisés, solicitar essas ofertas, ensinar e dar o dom para todos esses homens para que eles construíssem o santuário. Deve ter sido muito mais difícil do que se ele realmente quisesse só estalar o dedo e fazer. Então, isso aqui mostra pra gente que Deus, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas muitas vezes ele prefere nos usar e nos usar para nos ensinar. Seria muito mais fácil para um pai, quando o filho chega em casa com dificuldade com a lição e ele sabe fazer a lição, seria muito mais fácil para ele pegar a lição, fazer toda, entregar para o filho, pedir para ele levar para a professora e tirar uma nota boa. Mas assim o filho não aprenderia. Vai dar mais trabalho para o pai ensinar, mas é importante para que o filho cresça, amadureça e aprenda. E a mesma coisa com relação ao santuário. Deus poderia fazer o santuário, mas ele preferiu usar o povo de Israel para que eles amadurecessem e crescessem. E muitas vezes Deus pede isso para nós. Muitas coisas na nossa vida Deus pode fazer, mas Ele pede para que nós também façamos a nossa parte. E com isso a gente amadurece, a gente cresce, a gente se torna mais forte. E aí a gente pode fazer um comparativo. Nos capítulos anteriores a gente vê um povo que só pede, que pede água, que pede comida, que reclama, né? Como uma criança que quando é pequena ela não sabe conseguir as coisas sozinha, então ela pede água, ela pede para ir no banheiro, ela pede para limpar o bumbum dela, ela pede suco, ela pede tudo, porque ela não sabe se virar sozinha, né? E um sinal de amadurecimento, de crescimento, é quando a criança ela começa a fazer algumas coisas. Até uma forma interessante de educar as crianças é ensinando desde pequenininha, desde os 2 anos de idade, a já guardar seus brinquedinhos, né? E vai dando mais atividades de acordo com a idade, para que essa criança vá crescendo, vá amadurecendo e vá aprendendo que ela precisa ser mais independente, né? Que ela precisa cuidar dos assuntos dela, resolver os problemas dela. E é isso que também acontece com o povo de Israel. No início eles pedem, eles reclamam, né? Eles estão totalmente dependentes. O que Deus faz com o povo de Israel? Deus pede para que eles comecem a ofertar, não só a pedir, como também doar. E aí, nesse capítulo, o povo de Israel começa a doar ouro, doar prata, doar pedras preciosas, a doar seu tempo no trabalho do santuário. E essa é uma grande prova de que o povo de Israel estava amadurecendo. Quando a gente está conhecendo a palavra de Deus, primeiro a gente recebe de outra pessoa nos ensina, nos mostra como a gente pode entender a Bíblia de melhor forma. E a gente começa a aprender, aí chega um momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, e aí nós que começamos a ensinar a palavra para outras pessoas. Esse é o processo de amadurecimento. Primeiro a gente recebe, depois a gente doa. Quando eu era criança, eu adorava aquelas colônias com cheirinho de bebê, né? Eu já estava um pouquinho mais velho, devia ter uns 10, já para pré-adolescência, mas eu queria uma colônia de bebê e nem sempre minha avó conseguia comprar, porque ela era aposentada, mas às vezes ela conseguia e me dava, né? Quando ela já estava bem idosa e já tinha dificuldade de tomar banho sozinha, que eu comecei a dar banho nela, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar colônia de bebê, não sei porquê, acho que é a memória afetiva, eu fui lá comprar a colônia de bebê. E aí eu lembro que um dia quando eu tava passando nela, eu pensei assim, antes, né, eu não tinha como me cuidar, ela comprava a colônia e passava em mim. Hoje eu tenho condições de cuidar de mim, também tenho condições de cuidar dela. E aí eu tô retribuindo um pouquinho de todo o carinho que ela me deu. O processo de amadurecimento é quando a gente para de se perguntar o que fulano pode fazer por mim e a gente passa a se perguntar o que eu posso fazer por essa pessoa. A gente para de se perguntar o que meu pai pode fazer por mim, o que a minha mãe pode me dar, o que a minha mãe pode fazer por mim, e passa a se perguntar o que eu posso fazer pela minha mãe, o que eu posso fazer pelo meu pai, o que eu posso fazer por essa pessoa que está precisando da minha ajuda. Isso envolve o processo de amadurecimento. A gente para de só querer pra gente, a gente passa a servir mais. O povo de Israel é um povo que só reclamava, só pedia, passa a doar, passa a construir. E é um povo que está em processo de amadurecimento. Que todos nós possamos passar por esse processo e todos nós possamos nos tornar mais maduros. Perguntar não só pra gente quanto a nossa relação com as outras pessoas, que podemos fazer pelos outros. E muitas vezes a gente só pede a Deus, pede. Claro que não tem nenhum erro nisso. A gente precisa pedir, a gente precisa orar, mas também a gente passar a se perguntar o que eu posso fazer para agradar mais ao meu Deus, o que eu posso fazer para adorá-lo, o que eu posso fazer como gratidão por tudo que ele faz por mim. E é essa lição que eu queria deixar hoje. Fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido. Tchau!